gente! Tudo bem com vocês? Estamos começando mais uma hashtag Descomplicando Provas, continuando com o assunto de proteção radiológica. Vamos fazer uma análise básica das questões e eu vou comentar como responderia cada uma das questões que eu irei mostrar aqui. As duas próximas questões que eu irei comentar agora, vocês vão perceber que o enunciado é enorme, mas as respostas são bem óbvias, bem fáceis de responder. A cultura de segurança pode ser definida como um conjunto de características e atitudes em organizações e indivíduos que estabelece como prioridade dominante que assuntos relacionados à segurança de instalações nucleares ou radiativas recebam a atenção assegurada por sua relevância. Assim, deve ser fomentada e mantida uma cultura de segurança para encorajar atitudes de questionamento e aprendizado em relação à segurança e proteção radiológica e para desencorajar a complacência, de modo a assegurar que, exceto... Então vocês viram um texto enorme para falar apenas de proteção radiológica. E nessa questão ele deu um exceto. Então vão ter várias alternativas que estão corretas, exceto uma. Vamos analisar. Letra A, ele diz que sejam estabelecidas diretrizes e procedimentos para que questões relacionadas à segurança e proteção radiológica sejam identificadas como da mais alta prioridade. Sim, é uma questão que eu posso encarar como verdadeira, até porque toda questão de proteção radiológica deve ser encarada como algo relevante, algo que precisa ter em todos os setores que tem radiação ionizante. Vamos para a letra B. Sejam prontamente identificados e corrigidos apenas os problemas mais graves que afetam a segurança ou proteção radiológica. Nessa letra B, de cara, tem já um agravante. Aquela palavrinha apenas. Gente, sempre que tiver um apenas, aquela coisa bem generalizada, vocês já podem aí desconfiar. Então, quando ele diz apenas os problemas mais graves, isso aí já mostra que é uma questão duvidosa. Porque não apenas problemas graves devem ser solucionados, e sim todo e qualquer problema relacionado à proteção radiológica. Mas vamos ver as próximas. Na letra C diz o seguinte: sejam claramente definidas as responsabilidades de cada indivíduo em relação à segurança e proteção radiológica, incluindo daqueles que ocupam cargos de direção, e seja assegurado que cada indivíduo receba o treinamento adequado. Totalmente correta essa questão. Letra D. Sejam estabelecidas linhas bem definidas de autoridades para tomadas de decisão em relação à segurança e proteção radiológica. Também está correto, né? Então está mostrando que medidas devem ser tomadas, pessoas devem ser responsabilizadas, treinamentos devem ser oferecidos. Então, tudo que está de ok, né, para a proteção radiológica. Vamos para a letra E. Sejam efetivados arranjos organizacionais e linhas de comunicação que resultem no fluxo de informação adequado sobre assuntos pertinentes à segurança e proteção radiológica. Então vocês perceberam que em todas as alternativas, de certa forma, o assunto proteção radiológica foi evidenciado como algo que tem que acontecer, tem que ser fomentado, exceto na letra B. Vamos para a próxima questão, diz o seguinte: o objetivo maior da proteção radiológica é evitar a exposição desnecessária do indivíduo à radiação ionizante. Para tanto, algumas regras básicas, fundamentadas essencialmente no bom senso, devem ser seguidas pelos usuários de fontes de radiação ionizante, de modo a reduzir a exposição externa e evitar tanto a contaminação externa como a incorporação de material radioativo, seja por inalação ou ingestão. Assinale a alternativa que apresenta corretamente algumas regras práticas para evitar exposições desnecessárias à radiação em práticas envolvendo o uso de materiais radioativos. Mais uma questão com um texto enorme, mas com o tema central de proteção radiológica. Então vamos analisar as alternativas e ver qual que está mais correta. Lembrando que a pergunta pede algumas regras básicas para evitar a exposição desnecessária, tá? Então analisa bem o contexto da pergunta, o que ela está querendo. Vamos para a letra A. Não comer, beber, fumar, se maquiar ou mesmo se pentear no laboratório. Bom, essa é uma prática que não deve ocorrer em nenhum setor hospitalar, né? Clínicas, hospitais. Então não deve acontecer isso dentro de um laboratório, dentro do setor. E sim, na copa, em um ambiente adequado para isso. Para comer ou, né, se arrumar.
Então, de cara, essa alternativa já está meio que correta. Mas vamos analisar as demais. Letra B, usar vestimenta de proteção, jaleco e, se necessário, sapatilhas em áreas onde experimentos com radionuclidos estão sendo conduzidos, permanecendo com essa vestimenta mesmo em áreas livres. Errado. Essa é uma prática que muita gente faz, que é usar o jaleco em outras áreas fora do seu ambiente de trabalho. O jaleco, gente, é para ser usado apenas ali no laboratório, na sua sala de exame. Fora isso, tire o jaleco para proteção das pessoas e para sua proteção também. Letra C. Em caso de risco significativo de contaminação das mãos, não se faz necessário usar luva cirúrgica, desde que as mãos sejam lavadas antes e depois do manuseio das substâncias radioativas. Claro que se faz necessário usar luvas, né? Procedimento cirúrgico, seja qual for, precisa usar a luva para estar ali manuseando qualquer material radioativo. Letra D diz o seguinte: pipetar soluções radioativas com a boca, porém dentro da capela. Gente, essa prática é totalmente errada, né? Mas parece que antigamente as pessoas faziam isso mesmo, tá? Os mais antigos pipetavam soluções radioativas com a boca, ou seja, um risco enorme à saúde, né? Porque a contaminação era muito grande por radiação ionizante. Então, totalmente errada, não façam isso. E na letra E diz o seguinte: lenços de papel devem estar sempre disponíveis para serem usados como meio efetivo de descontaminação. Errado, lenço de papel não tem essa função de descontaminar. Tem que usar um detergente descontaminante mesmo de radiação, específico para isso. O lenço de papel, na verdade, vai piorar a situação. Se eu tenho uma área desse tamanho contaminado, quando eu passar o lenço de papel, ele vai expandir, então vai acabar contaminando mais ainda. Então, totalmente errada essa questão. Logo, a questão correta é a letra A. Vamos para mais uma questão de proteção radiológica. Ele diz o seguinte: de acordo com as normas e documentos sobre proteção, o termo ALARA tem como objetivo passar a seguinte mensagem. Bom, o termo ALARA é um termo muito conhecido entre nós, técnicos e tecnólogos de radiologia, e ele está relacionado ao princípio de otimização, né? Ou seja, doses tão baixas quanto razoavelmente execuíveis. Então, vamos analisar as alternativas. Vai ser uma questão bem fácil e vocês vão perceber que é um tema que cai muito em prova, gente. Eu tô fazendo uma seleção das perguntas porque a maioria é muito sobre os princípios e sobre os efeitos. Então, assim, as questões são muito repetitivas, viu, gente? Mas vamos analisar essa sobre o ALARA. Eu trouxe porque é um tema interessante que também cai muito em prova, mas vai dizer sobre o princípio de otimização. Vamos ver as alternativas. Na letra A diz o seguinte: é um princípio de otimização no qual se enquadra todo o uso de radiações ionizantes, devendo-se ser justificado no que diz respeito às doses em pacientes, trabalhadores e indivíduos do público. Então, de cara, já tá certo, né? A resposta é essa. A LARA é um princípio de otimização. Mas vamos ver as outras alternativas para ver se, sei lá, tá mais correta, não sei. Só para ter certeza que é a letra A. Letra B. Usar pouca radiação, mesmo que o exame não esteja de boa qualidade. Não vou nem continuar lendo. A gente sabe que devemos usar uma quantidade de radiação necessária para nos trazer um exame de ótima qualidade. Esse negócio de baixar a dose e entregar um exame todo granulado, cheio de ruído, feio, não existe, né? Vamos para a letra C. O paciente deve ser exposto à radiação ionizante quantas vezes o técnico necessitar. Também já posso parar por aí. Não é assim que a banda toca. A gente tem que usar a melhor técnica possível. Temos que estar preparados para isso, para irradiar a menor quantidade possível os nossos pacientes. E a gente mesmo, né? Como uma forma de proteção para a gente. A letra D diz o seguinte: todo acompanhante pode ser exposto à radiação ionizante sem necessidade de justificação. Já está errado. A portaria é bem clara quando diz que a gente tem que proteger os nossos acompanhantes. E isso é bem verdade, né? A gente não pode estar irradiando ninguém desnecessariamente. Isso fere o princípio de justificação. Na letra E diz o seguinte: a blindagem em salas e EPIs não diz respeito à filosofia da ALARA. Também está errado, né? A ALARA é um princípio de proteção radiológica e blindagens de salas e EPIs é também proteção radiológica. Então,
diz respeito sim ao ALARA. Então, nessa questão, a resposta correta é a letra A. E vocês podem perceber que mesmo que eu não soubesse que ALARA é um princípio de otimização, é um princípio de proteção radiológica, pelas outras alternativas eu já poderia eliminar todas, porque todas estavam absurdas, ou seja, passando uma mensagem totalmente errada. Então, a mais correta é a letra A. E sim, você, a gente deve saber que ALARA é um princípio de otimização. A próxima pergunta vai falar sobre radiobiologia. Vamos ver o enunciado. A interação da radiação com a matéria em seres humanos é estudada pela radiobiologia, na qual, letra A, se garante a permanência de mulheres grávidas em locais onde podem ser expostas à radiação ionizante. Errado, né? A gente sabe que mulheres grávidas não podem ser expostas à radiação ionizante, a não ser que venha lhe trazer um benefício maior que o dano que possa causar. E isso quem vai dizer é o médico. A gente só faz exames de mulheres grávidas com autorização médica. Então, errado. Vamos para a letra B. Não deve ser considerada em exames de diagnóstico por imagem que utilizam radiação ionizante, uma vez que a energia é muito baixa. Totalmente errado, né? Teve radiação ionizante e devemos considerar sim a interação da radiação com a matéria. Mesmo que seja a dose mais baixa possível, mas tem radiação, pode causar algum efeito, então deve ser considerada ali a radiobiologia sim. Vamos analisar a letra C. A radioterapia usa esses fundamentos para destruir células e tecidos tumorais propositalmente? Sim, né? Pelo pouco que eu conheço de radioterapia, eu sei que é um tratamento que eu utilizo radiação ionizante para matar células, tecidos tumorais. Então tem a interação da radiação ali com a matéria propositalmente. O objetivo realmente é esse, é destruir células. Então essa questão está correta. Vamos ver as demais só para, eliminar. Letra D. Não deve ser considerada para pacientes ou indivíduos ocupacionalmente expostos que estejam protegidos por blindagens. Já está errado, né? Mesmo que a gente esteja ali com a blindagem, a gente deve sim se preocupar com a questão da radiação, com a proteção radiológica, né? A interação que pode ter da radiação com a matéria. Porque mesmo protegidos, mas a gente sabe que tem radiação espalhada, né? Então, a gente precisa tomar todo o cuidado, toda a proteção possível. E para tirar todas as dúvidas, vamos ver a letra E. Diz, se conclui que todas as células têm poder de regeneração. Não é verdade, nem todas as células têm esse poder de regeneração, a gente não pode concluir isso. E é aquela palavrinha, todas, né? Quando tiver essa coisa generalizando, duvidem, gente, não caiam nessa. Então, a questão correta é a letra C. Sim, a radioterapia usa esse fundamento para destruir células e tecidos tumorais propositalmente. Então eu vou parar por aqui as questões para não ficar muito grande o vídeo. Mas assim, tem muita questão ainda sobre proteção radiológica. Com certeza eu irei fazer outro vídeo falando mais sobre proteção radiológica. Mas não vai ser o próximo. O próximo eu vou passar para outro assunto, até para diversificar um pouco, tá? Mas depois eu irei voltar com esse tema sim de proteção radiológica, que tem muita questão legal. E é um assunto que cai muito, mas muito em provas mesmo. E a gente tem que estar estudando, não pode estar vacilando, tá? Então pega seu livro, vai estudar esse assunto. Depois que você estudar o assunto, pega a questão de provas, vai responder também, tá? E, gente, um beijo enorme. Se inscreva aqui no canal, deixa muitos likes. E até o próximo vídeo.